Olá, prontos? Preparados? Então, sem rodeios. Deixe-me levantar uma questão, para fazer você refletir. Você sabe exatamente qual o significado da palavra pecado? Pecado significa errar o alvo. Neste caso, qual é a natureza do pecado? A resposta é simples: se identificar através do corpo, quando na realidade você é um espírito. Quando você passa a raciocinar através da mentalidade da carne, você está pecando, pois você não é o corpo, muito menos a mentalidade da carne, que é uma ilusão proveniente da matéria. Na essência, todos os seres humanos são um espírito, o espírito do Deus vivo, pois há um só espírito, se desdobrando através do tempo e do espaço. Um único ser, o ser de Deus, repito, se desdobrando através de todos nós. Prova disto é que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Se você é incapaz de se reconhecer através da pessoa de Deus, é porque você está pecando, você está errando o alvo, porque você está pensando a partir da mentalidade da carne. A carne é inimiga de Deus. Em outras palavras, a carne é a ilusão que está te enganando, te iludindo, fazendo você acreditar que você é este corpo, quando na verdade você é o próprio Criador do corpo, pois foi o Verbo que se fez carne. Veja por você mesmo. O que consta no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 34. Jesus lhes contestou: não está escrito na vossa lei, eu disse sois deuses? Por que exatamente os seres humanos são deuses? A resposta é simples, pois foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é o próprio Deus em manifestação. Por isto, no livro de Salmos, capítulo 82, versículo 6, diz: eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Deus Altíssimo. Todos os seres humanos são Deus em manifestação, visível neste lugar. No tempo, exatamente de Jesus, quando ele se identificou como filho de Deus, ele foi assassinado. Afirmaram que ele estava blasfemando, mas nos dias de hoje todo mundo diz que é filho de Deus e não há nenhum problema. Porém, diga para alguém que você é o próprio Deus em manifestação e eles irão dizer também que você está blasfemando. Da mesma forma que no passado era blasfêmia afirmar que alguém era filho de Deus, hoje se popularizou, hoje é normal. Porém, diga que você é Deus em manifestação. E veja exatamente o que acontece. Porém, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, acrescentou Paulo: se somos infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Você pode não se reconhecer através da pessoa de Deus, mas Deus se reconhece através da carne, pois foi ele que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. A mentalidade da carne peca contra o espírito, porque esta mentalidade da carne não se reconhece através do espírito, embora tenha sido o espírito que tenha se feito carne. Isto é pecado. Esta é a natureza do pecado. O ser humano seria incapaz de se reconhecer através de Deus, mesmo tendo sido Deus que tenha se feito carne. Isto é pecar, é errar o alvo, é acreditar que você é a carne, quando na verdade você é o próprio Espírito de Deus em manifestação. Por isso, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, disse o Senhor Deus: aconselho-te que de mim compres colírio, para ungires os teus olhos, a fim de que vejas que na verdade você é o próprio Deus, dormindo na carne. Desperta, tu que dormes. Pare de errar o alvo, pare de pecar contra você mesmo, pois você é o próprio Deus. Você está pecando contra a sua verdadeira natureza espiritual. Veja, meu amigo, o que consta no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Disse o apóstolo Paulo para nos ajudar: portanto,
Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aquele que já despertou, para aquele que se tornou um com Cristo, para aquele que se tornou um com Deus. Até porque no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então você entenderá exatamente quem você é. Quando a mente de Cristo despertar sobre a sua vida, você será capaz de reconhecer que a mentalidade da carne era apenas uma ilusão. Sim, que o pecado era apenas uma ilusão, tentando te afastar de você mesmo. Isto é impossível. A ilusão não pode remover a realidade, que na essência você é o próprio Cristo, dormindo na carne. Por isso, no livro de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, diz: mas o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Quando você despertar da sua verdadeira identidade, você e Deus irão se tornar um só, porque de fato, desde o princípio era exatamente isso que você era. O próprio Deus tendo uma experiência humana através da carne. Por isto, repito, disse Paulo no livro de Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação uma vez que você desperte da sua verdadeira identidade. Pois quando você despertar da sua verdadeira identidade, você será capaz de reconhecer a ilusão da mentalidade da carne, que estava te separando exatamente da sua verdadeira identidade, que é divina. A sua verdadeira identidade não é humana, pois foi o Verbo que se fez carne. Foi Deus que se fez homem. O homem é Deus em manifestação neste plano, meu querido amigo. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, acrescentou Jesus: o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Quem nasce do Espírito se torna um com Cristo, um com Deus, porque só existe uma verdade. Existem várias mentiras, vários pecados enganando os seres humanos, mas uma única verdade. Repito, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo Jesus são os que nasceram do Espírito, pois existe um único Espírito. Todo aquele que desperta do Espírito se torna um com a verdade, porque existe apenas uma única verdade. E esta verdade é a sua verdadeira identidade espiritual, divina, santa, imaculada. A mentalidade da carne não pode manchar o seu verdadeiro ser. Preste atenção. Uma pérola atirada no barro, ela não perde o seu valor. Assim como uma pérola limpa não vale mais do que aquela que se encontra suja. É exatamente nessa situação que você se encontra. A mentalidade da carne está manchando a sua verdadeira identidade, mas o seu verdadeiro valor não perde, não diminui, porque desde o princípio você é o próprio Deus. Repito, tendo uma experiência através do corpo. E este corpo mental do pecado é apenas uma ilusão. Este é o pecado. Se identificar através do corpo, quando na realidade você é o próprio Deus. Repito, tendo uma experiência humana neste lugar. Por isso, para encerrar, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24, disse Paulo: de modo que a lei se tornou o nosso aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. Por isso, você precisa ter fé, para conseguir despertar da sua verdadeira identidade, para se reconhecer através do Espírito e não mais da carne. Por isso a lei foi nos dada, para nos guiar até Cristo. A lei de Moisés, ela é necessária para nos guiar até a graça. A graça irá revelar exatamente quem você é em Cristo Jesus, ou seja, o próprio Deus, tendo uma experiência humana através da carne. Desperta tu que dormes.